Bom dia, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias, diário de quarentena. Hoje é terça-feira, dia 14 de abril de 2020. E eu tenho visto muita gente comentar sobre a necessidade de produzir algo durante esse período de quarentena, né? Ou produzir no sentido de criar algo novo, ou não ficar parado, né? Aproveitar esse tempo para ler um livro, conseguir resolver aqueles problemas que tinha deixado para resolver depois, enfim, né? Todo mundo tem suas questões que estavam pendentes e que são colocadas em xeque nesse momento da quarentena. Mas, ao mesmo tempo, não é fácil, né? Tá todo mundo nessa montanha russa de emoções, uma hora fica mais animado, outra hora fica mais deprê. E é muito fácil a gente começar a encanar numa coisa que a gente precisa fazer e simplesmente aumentar mais uma encanação, como não bastasse todas as outras que a gente já tem. E ao mesmo tempo é um momento de introspecção, né? É um momento de mergulho em si mesmo, né? De ter que conviver não só, no meu caso, por exemplo, eu estou sozinho em casa, então o meu convívio é comigo mesmo 100%. Claro que eu estou falando com um monte de gente, mas na prática esse convívio sou eu e eu, né? E tem outras pessoas que estão passando por esses convívios de outras formas, né? Com as suas famílias, com seus pais, com seus filhos, com seu cônjuges. Que horror. Que filha da puta fizeram com o nosso idioma, né? Mas enfim. E é justamente esse momento de introspecção que também entra como uma cobrança, né? Mais uma cobrança que é tipo, será que eu preciso olhar para mim mesmo? Eu vi alguém comentando sobre esses idiotas que estavam comemorando a morte na Paulista, né? Isso para mim é o epítome de tudo que a gente está vendo, né? E vivendo, aquela comemoração bizarra. Como é que a gente chegou até aqui? Para mim não é propriamente uma surpresa, porque essas pessoas estão aí, né? Elegeram o cara que elegeram. Mas acaba sendo uma grande alegoria para essa merda que a gente está passando. E eu vi alguém comentando que essas pessoas elas não conseguem ficar com elas mesmas. Então a quarentena para elas é uma tortura. Elas saem de casa justamente para não ter que confrontar seus próprios eus, né? E esse confronto não é um confronto simples, né? É uma coisa que a gente tem que encarar ali o espelho da realidade, não necessariamente ficar olhando para o espelho, mas de entender quem você é, o que você quer, quais são as suas motivações, por que, que você está aqui, por que, que você está aqui nessa hora desse jeito, sabe? Eu acho que essa introspecção, esse mergulho interior, como eu comentei, isso é meio natural do que a gente está passando. Só que ao mesmo tempo, né, também é uma cobrança. E a primeira dica que eu dou hoje é justamente tentar equilibrar essas duas cobranças usando uma coisa que vários dos meus convidados aqui já comentaram, né, de largar um pouco as telas, largar um pouco a internet, o mundo virtual, o mundo digital, para ir para um lado mais prático e fazer algumas coisas com as mãos, né, usar as mãos como ferramenta. E é claro que é fácil falar, né? Tipo, vou de uma hora para outra começar a fazer marcenaria, né? Ou jardinagem, ou pintura. Eu não tenho nem essas ferramentas em casa. Mas eu acho que tem uma coisa que a maioria das pessoas diz que não sabe fazer e que pode ser um bom exercício para esse período, que conecta tanto com essa pressão interior, né? De ter que se encarar, quanto com essa pressão exterior, de ter que colocar para fora algo, ter que criar, né? Sei lá, só abrir um parêntese rápido em relação a esse ter que colocar algo para fora. É, Isso não necessariamente quer dizer mostrar para as outras pessoas, né? Ter um público, atingir, ganhar like, não é isso. É simplesmente de tirar de você. Isso não necessariamente precisa ser exibido. Isso
ser publicado, ser colocado num site ou numa rede social. E eu acho que o meio termo entre essas duas coisas, que até funciona de uma forma terapêutica, estou devendo aqui uma fala sobre terapia, é desenhar, saca? É pegar um lápis, uma caneta e desenhar. Não sei desenhar, não, sabe sim, sabe? Tipo, começa a toscamente, pega ali um objeto que você quer fazer e vai tentando determinar as formas dele. Eu acho que isso mexe com mecanismos na cabeça da gente, principalmente mecanismos irracionais que estão completamente travados. Então, tentar desenhar, rabiscar alguma coisa, tirar ali 15 minutos por dia para rabiscar, sabe? Às vezes é só para pintar uma página inteira com uma determinada cor, enfim. Conecta o teu interior com o teu exterior. Essa é a primeira dica de hoje. E a segunda, a tal dica cultural, né? Fomos torpedeados ontem pela péssima notícia da morte do Moraes Moreira, 72 anos, novaço. Estava bem, tá, de saúde. Inclusive eu vi, não sei se já está público, um áudio do Paulinho Boca de Cantor comentando, parceiro dele no Novos Baianos, comentando justamente que eles estavam em contato e inclusive falando sobre saúde com uma certa frequência, né? Tipo, e aí, tá cuidando? Não, tô cuidando. A gente soube dessa notícia que até agora a gente não sabe do que o Moraes Moreira morreu. Mas isso inevitavelmente me levou a fazer um Vida Fodona em homenagem ao Moraes Moreira, tá lá no Trabalho Sujo. Inclusive abri um parêntese rápido aqui para comentar. O Luiz veio falar que nas plataformas digitais não acham os discos dos anos 80 dele. Plataformas digitais, né? E uma deixa também. Teve alguém, eu não lembro quem, que comentou que o Vida Fodona devia voltar para o Spotify. Eu acho muito limitador, cara. Eu não consigo. É muito travado. Eu até já trabalhei com Spotify, com outras coisas, mas a plataforma em si, pra mim, não bate. Fora a questão da interface e tal. Mas, aproveitar a notícia da morte do Moraes para lembrar sobre esse disco aqui. Um dos maiores discos da história da música brasileira, um dos maiores discos da história, né? Um disco que infelizmente não tem o reconhecimento global que deveria. É um disco que muita gente não sabe, né? É um disco que foi motivado pelo João Gilberto, né? Acabou Chorar, de 72, que é o terceiro disco, se não me engano, dos Novos Baianos. Ele começou a ser gravado quando os Novos Baianos, já no Rio de Janeiro, morando como uma comuna, né? Eles tinham um sítio em Jacarepaguá, em que eles viviam como uma comunidade, enfim, faziam tudo ali sem praticamente sair do sítio. Saíam basicamente para fazer shows. E num dado momento, João Gilberto entra nessa comuna, começa a participar do dia a dia deles. Ele era amigo do Galvão, que também nasceu em Juazeiro, na Bahia. A conexão vem daí. E é bem interessante, daí a importância desse disco, que é o momento em que o João Gilberto ensina para os Novos Baianos tanto a questão da música brasileira, né? Brasil Pandeiro, por exemplo, que é a música que abre o disco, que hoje é considerado um clássico, é uma música do Assis Valente que ele compôs para quando a Carmen Miranda voltou para o Brasil, na primeira vez que ela foi para os Estados Unidos, e ela simplesmente ignorou e não regravou a música, não gravou a música pela primeira vez, só foi regravada anos depois e que não teve o sucesso que poderia ter tido caso fosse gravada pela Carmen Miranda. E é o João Gilberto que conta essa história e começa a mostrar, Noel Rosa, começa a mostrar outros músicos, outros cantores e compositores, e mostrar no violão, né? Não é trazendo disco, né? Mostrando a moda antiga. Para os Novos Baianos, que era uma banda de rock, uns cabeludos, barulhentos, saca? Tipo, no Acabou Chorar, por exemplo, a gente ouve um som, o som da guitarra do Pepeu, ele é turbinado por partes eletrônicas de uma TV, que o técnico dos Novos Baianos abriu uma TV velha para dar um gás. Então aquele solo de Chininho trincando, por exemplo, vem dessa distorção caseira. E o João Gilberto justamente consegue fazer o equilíbrio entre esse lado porra louca dos Novos Baianos, barulhento e a sensibilidade inteira da música brasileira, fazendo esse disco impecável. Em alguns momentos esse disco é o melhor disco de todos os tempos para mim, sabe? Eu acho que mesmo não tendo o impacto mundial que teve, ele
condensa muitas coisas essenciais da música do século passado. E é a minha dica de hoje, é uma dica que muita gente já conhece, né? E aí a dica é revisitar, mas também muita gente não conhece. Por favor, o visitem e se satisfaçam. E a minha convidada hoje é a Camila Regis, que dá uma série de dicas aí. Diga lá, dona Camila. E aí, eu tô aqui a pedido do Matias. Ele me pediu uma espécie de relato sobre como eu tô lidando com a quarentena e o que eu tenho feito nesses dias infinitos e iguais que a gente está vivendo, pelo menos as pessoas que podem ficar em quarentena e podem ficar em casa. E pra mim, uma coisa que tem me ajudado bastante, o que me dá um senso de organização, é acordar cedo. Boa. Eu acordo entre 6 e 6 e meia e eu entro num trabalho no home office entre 9 e 9 e meia. E essa sensação de viver uma vida antes de trabalhar me traz uma certa paz, porque eu tenho a sensação que eu não estou só trabalhando em casa. Então eu acordo, eu tomo café, eu leio o jornal, eu dou uma olhada numa alguma coisa de ficção, é, olho as redes sociais, vejo o que as pessoas estão falando, eu brinco com o gato, eu vejo se tem algum movimento na rua. E só então eu começo a trabalhar, e isso pra mim me dá uma calma, no sentido de que eu não estou em casa só trabalhando e dormindo e com a cara numa tela. E de produtos culturais que eu estou consumindo agora, eu sou um pouco metódica, então eu estabeleci uma ordem de trabalhar com parzinhos. Televisão, eu não assisto série que não acabou. Não assisto série em que o final está aberto. Tenho feito cada vez mais isso. Eu acho que a última série que eu vi que não acabou ainda foi Dark. Mas eu instituí essa política para não perder tempo e me frustrar. Então eu tô vendo uma comédia, eu tô vendo The Office pela primeira vez, e eu tô vendo um drama, eu tô vendo The Wire, o famoso The Wire, também pela primeira vez. E tem sido uma experiência bem legal e um pouco estranhamente nostálgica, porque por mais que eu não tenha visto esses programas enquanto eles passavam, me lembra um pouco esse começo dos anos 2000, assim, tá sendo curioso. E de livros, para quem tá conseguindo ler, porque eu sei que muita gente não tá conseguindo ler, não tá conseguindo se concentrar. Mas o livro tem sido muito bom para mim para tirar a cara de uma tela, né? Então você mudar um pouco o seu tempo mental. E também dentro do método eu estou lendo um ensaio e uma ficção paralelamente. Eu estou lendo um ensaio do Camus, do Albert Camus, que chama O Mito de Sísifo. É um ensaio sobre suicídio e o homem revoltado. E apesar de parecer bastante sombrio, não é tão sombrio quanto parece, está sendo bastante interessante. E a ficção que eu tô lendo um livro que chama Assim Começa o Mal, do Javier Marias. Ele é um autor contemporâneo espanhol, tá vivo, produzindo, se eu não me engano. E eu só li um livro dele antes que chama Coração Tão Branco, que eu achei muito sensível, muito bonito. E essa é a história, uma história contada por uma espécie de assistente, aprendiz, de um cineasta numa Espanha pós-ditadura franquista. E esse assistente vai narrar o fim do casamento dessa espécie de mentor. Tô no comecinho e tô achando interessante. Acho que sobre leitura o que eu posso falar é que as pessoas se cobram muito. Acho que você não precisa se cobrar tanto para ler um livro até o final ou essa coisa um pouco produtivista, assim. Acho que se você ler uma página por dia, você já percebe uma diferença, assim. E é isso. É isso que eu tenho feito. Espero que alguém possa aproveitar essas dicas. Acho que elas são um pouco específicas, né, para pessoas que, por exemplo, não sei se quem tem filho está conseguindo fazer isso, quem trabalha fora, mas espero ter ajudado. E pensamento coletivo, pensar no outro nesse momento é pensar em você. Estamos todos no mesmo barco. E até mais. Valeu, Camila. Boas dicas específicas, mas valem para todos, né? Mesmo que a própria dica seja a dica em si, né? Não propriamente você ler o livro, mas saber da existência desse livro, dessa série. Acho importante isso. Sempre lembrar também que o processo é lento, as coisas não se mudam de uma hora para outra, então um passo por vez. Vamos lá, amanhã continuamos. Bom dia.